Senhor, meu Deus, estamos diante da Tua presença agora, Pai. Estamos, Senhor, entregando o Seu culto nas Tuas mãos, Pai. Que seja tudo, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Para que possamos abrir nossos corações e mentes, Senhor, e entregar somente a Ti, Pai. Que seja um culto, Senhor, abençoado para engrandecer o Teu nome. É isso que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Todas as terras cantai
Boa noite, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz de Cristo. Que bom que vocês estão aqui para, juntamente com toda a nossa igreja, celebrarmos ao Senhor por esse 9º aniversário, meus irmãos. Certamente, para aqueles que já estão aqui desde o início, lá na rua Eurico Guimarães Neves, muita luta se passou, muitas barreiras foram transpassadas. E essa igreja aqui, durante muito tempo, plantou fé e colheu milagres diante do Senhor. E hoje estamos aqui, meus irmãos, cultuando a esse Deus gracioso, a esse Deus que tem derramado da sua misericórdia, a esse Deus que tem nos envolvido com tamanho amor. Nós vamos ter uma palavra de oração e logo após nós vamos assistir um vídeo institucional da nossa igreja, contando, é claro, um breve histórico do muito daquilo que o Senhor já fez nesse lugar. Nessa oração eu quero convidar vocês para curvar a sua fronte e fazer essa oração silenciosa e pessoal. É um momento de consagração das nossas vidas, então curve sua fronte e vamos tirar alguns momentos para orarmos ao Senhor. Senhor Deus, nós rendemos graças a Ti nesta noite. Bendizemos ao Senhor porque Tu és santo, Tu és digno, ó Deus, de ser adorado. Pai querido, fomos conduzidos até a Tua casa por intermédio do Teu Santo Espírito. E neste lugar, ó Deus, nós temos um único objetivo, que é adorar ao Senhor. Pai querido, receba a adoração da Tua igreja. Que da nossa mente, ó Deus, saia tudo daquilo que venha nos distrair neste momento, ó Pai. E que esses poucos minutos, talvez algumas horas que passemos aqui, seja um momento exclusivo à adoração do Teu nome que é santo. Derrama da Tua graça, Senhor Deus, nos envolva com a Tua misericórdia. E que a Tua palavra, Pai querido, não apenas entre em nossos ouvidos, mas que ela desça até o nosso coração, nos conduzindo, ó Deus, a uma vida mais próxima ao Senhor. Fica conosco, ó Deus, e os Teus filhos e filhas que ainda estão se dirigindo a este lugar, que eles sejam conduzidos, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito, e chegando aqui, Pai querido, que eles possam se unir aos santos que aqui já estão, com este mesmo intuito de adorar ao Senhor. Essa é a oração da Tua igreja, Senhor Deus, e assim o fazemos, em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Vamos assistir um breve vídeo, meus irmãos. Pedir só para o Mateus ali cortar aqui a luz aqui. A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país no ano de 1859, com um profundo desejo no coração de apresentar o Evangelho da Graça de Jesus Cristo aos brasileiros. Ao longo dos anos, este ideal missionário tornou-se uma realidade, e na década de 90 já haviam algumas células do trabalho presbiteriano no bairro da Vila Norma. Os encontros aconteciam nas casas dos irmãos presbítero José Alguinin, presbítero Valdemar e irmã Marlene. Até que o ano de 2001 foi alugada uma loja de propriedade do presbítero José Alguinin para abrigar o trabalho presbiteriano no bairro. As células presbiterianas já existentes no bairro foram consolidadas nesta pequena propriedade com o intuito de adorar o nosso Deus. Os primeiros trabalhos como congregação presbiteriana em Vila Norma foram de cunho evangelístico, mas não demorou muito para esta jovem igreja se consolidar no bairro, através do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada e com o propósito de fazer a diferença na sociedade. Os encontros passaram a acontecer na Rua Perê, no templo que estava sendo construído no terreno adquirido por iniciativa do reverendo Daniel Dantas da Silva. No dia 26 de fevereiro de 2012, a igreja foi organizada, a realização de um grande sonho, compartilhado por toda a igreja que marchava em oração, que rompia as barreiras através da fé e que nunca deixou de acreditar no poder de Deus, mesmo quando as coisas não estavam bem. Priorizamos o estudo da palavra de Deus, a oração, a comunhão,
a família e a ação social, refletindo o reino de Deus na sociedade. A Igreja Presbiteriana de Vila Norma tem como missão ser uma igreja que adora e glorifica a Deus, pregando as boas novas e fazendo discípulos para Jesus Cristo. A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país no ano de
A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana. É a igreja bonita, a igreja que Deus me deu de presente quando eu construí ela. Eu quero agradecer a Deus por ter sido pastor da igreja, por ter pastoreado vocês, por ter conhecido vocês. E agora eu estou querendo dar um abraço a todos vocês, dando os parabéns por mais esse ano de vida, tá? Eu, pastor Ricardo, que Deus abençoe a todos vocês, viemos presbíteros, Tiago. É um abraço bem forte do pastor Daniel. Até que o ano de 2001 foi alugada uma loja de propriedade do presbítero José Alguinim para abrigar o trabalho presbiteriano no bairro. As células presbiterianas já existentes no bairro foram consolidadas com o intuito de adorar o nosso Deus. Os primeiros trabalhos como congregação presbiteriana em Vila Norma. Mesmo estive conversando com a sua filha, nossa irmã Áurea, e sempre em que eu converso com o pastor Daniel Dantas sobre a igreja de Vila Norma, ele sempre fala com grande entusiasmo do período em que ele esteve aqui. Tivemos também o pastor Jackson, que ficou na igreja de Vila Norma durante 6 anos, só que o pastor Jackson não conseguiu, devido às suas demandas pastorais, preparar um vídeo para encaminhar, para assim transmitirmos para os irmãos nesse momento. Mas eu gostaria de convocar a igreja nesse momento, já que celebramos 9 anos e temos em nossa memória 2 pastores queridos que passaram aqui conosco, e nós vamos orar, intercedendo pela vida do pastor Daniel Dantas, já está jubilado, e pelo nosso irmão, pastor Jackson, que hoje se encontra trabalhando na igreja presbiteriana Ebenezer, uma congregação lá em Votorantim. Então, curve sua fronte e assentados mesmo, vamos orar ao Senhor, enquanto a equipe de louvor já se prepara para logo após conduzir-nos em cânticos espirituais. Pai querido, mais uma vez falamos contigo, Senhor, nessa noite. Agradecidos, ó Pai, porque quando nós olhamos para os anais da história dessa igreja, olhamos para uma galeria de homens e mulheres, ó Deus, que se dedicaram a este trabalho. E, Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor pela tua fidelidade, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia que envolveu esta igreja. E nós, ó Pai, intercedemos em favor do pastor Daniel Dantas, ó Pai, que lançou a pedra fundamental aqui neste lugar, com visão, pioneirismo, ó Deus, e com a unção vinda do Senhor, ó Pai. Ele olhou para este terreno, ó Pai, e lançou a proposta, Pai querido, para que a igreja fosse construída aqui neste lugar. Senhor Deus, alguns anos se passaram, e o Senhor continuou tendo misericórdia dessa igreja, enviou um novo pastor para nos auxiliar aqui, o pastor Jackson, ó Pai. E nós também agradecemos ao Senhor pelo tempo que ele esteve aqui, pelos seus ensinamentos, ó Pai, pelo seu cuidado para com a tua igreja. E nós queremos colocar a vida do teu servo, pastor Jackson, em suas mãos, ó Pai, nesta nova empreitada que o Senhor o colocou. Que o Senhor continue o abençoando, ó Deus, lá na igreja de Ebenezer, em Sorocaba, lá em Votorantim. Abençoe a sua família, Senhor Deus. E assim como ele foi bênção para a nossa igreja, que ele também seja bênção do Senhor lá em São Paulo. Pai querido, continue a cuidar de nós, ó Deus. Não sabemos quantos anos ainda restam para esta igreja aqui neste lugar, mas o nosso desejo, Pai querido, é que sejamos de fato instrumentos do Senhor para esta localidade, que sejamos, ó Deus, instrumento, ó Pai, para que a Tua palavra seja levada àqueles que estão cativos e que necessitam, ó Deus, serem transformados pelo poder regenerador do Evangelho. Nos abençoe, Senhor Deus, essa é a oração da Tua igreja, e assim o fazemos, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos levantar para adorar o nosso Deus com toda alegria, que hoje é um dia de festa e a casa do Senhor está alegre, está cheia, então devemos louvar com todo o nosso coração em alegria para Ele, amém? Sobre toda a terra tu és o
neste lugar, Senhor. E por isso, Senhor, Tu és o centro de todas as coisas, Pai. Tu és o centro de tudo. Devemos, Senhor, colocar o Senhor em primeiro lugar, Senhor. Tirar tudo, Senhor, que colocamos, Senhor, como importante, porque só Tu, Senhor, és o único e digno de ser louvado, Senhor, em nossas vidas. Poder.
centro de tudo. E por isso, Senhor, devemos, Senhor, deixar que Tu somente Tu cresça, Senhor, em nosso coração. E para que isso ocorra, Senhor, possamos, Senhor, diminuir cada vez mais, Pai, para que só o Senhor cresça sobre nós, Pai.
nos diminuir, Senhor, nos humilhar, e que o seu nome, Senhor, irá crescer, Senhor, neste lugar. O seu nome irá bradar, Senhor, sobre todas as terras, Senhor. Os irmãos podem assentar-se. Antes de nós anunciarmos aqui o nosso convidado, o mensageiro de hoje, eu quero apresentar alguns irmãos e irmãs que nos visitam nessa noite. Está aqui conosco a Renata, da Igreja Presbiteriana de Mesquita. Que Deus abençoe sua vida, tá, Renata? Obrigado pela sua presença aqui nessa noite. Nossa irmã Alessandra, da Igreja Presbiteriana de Éden, que sempre está conosco em quase todos os aniversários dessa igreja, se não todos, né? Nossa irmã Alessandra também muito querida, tá? Que Deus te abençoe. Também mande um abraço lá para o Marcelo, seu esposo. Está aqui também o nosso irmão Ricardo, da Igreja Manancial. Irmão Ricardo, eu logo deduzi, eu já estava aqui eu sou igual o Globocop, irmão, e eu estava aqui filmando, falei, não estou vendo ninguém aqui que eu conheço o Ricardo. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, por estar nos auxiliando aí com os dons que o Senhor te deu, e foi bênção para nós já tê-lo aqui nessa noite, tá bom, meu irmão? Que Deus te abençoe. Também nossa irmã Denise, né, também da Igreja Presbiteriana de Éden. Para os irmãos que estão nos visitando, e alguns que chegaram aqui recentemente, a Igreja Presbiteriana de Éden é a mãe dessa igreja aqui. Igreja Presbiteriana é assim, lembra muito a Assembleia de Deus, né? Um ponto de pregação, que vira congregação, e aí com o passar dos anos, o trabalho é organizado. E a Igreja Presbiteriana de Éden é a igreja mãe dessa igreja, né? Foi a igreja que, por iniciativa, né, do conselho e também de alguns irmãos que estão aqui até hoje, foi a igreja que plantou esse campo, vou usar essa expressão bem assembleana, esse campo aqui. Então, minha irmã Denise, que Deus também abençoe sua vida, está juntamente com a minha sogra, que já nem entra mais aqui como visitante, porque está sempre aqui. Eu já estou vendo que eu vou ter que conversar lá com o pastor Antônio, que ela está sempre aqui na igreja, e depois eu acerto lá com o conselho. E também já vejo aqui na lista, mas já tinha feito aqui o visual dos irmãos aí, presbítero Cássio, lá da Assembleia de Deus, da nova Assembleia de Deus de São João de Meriti, nossa irmã Lívia, né, uma irmã de sangue verde-oliva, que Deus abençoe. Ela, Roger já fica atento, é isso mesmo, Roger, também é irmã nossa aí verde-oliva. Também acompanhada aí com Samuel, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado aí pela presença, fico muito feliz em vê-los aqui, irmãos queridos. Cássio aí também já é um irmão aí de caminhada acadêmica, né? Tem muita coisa para a gente avançar aí, Cássio, que o Senhor continue abençoando a sua vida. No visual aqui, não identifico... Opa, irmã Vilma aqui, mas que eu também já quase nem apresento, que a irmã Vilma está em casa, mora aqui do lado, tá? Que Deus abençoe, tá? Mais uma vez, com essas crianças lindas aí. Então, que o Senhor continue sustentando. Meus irmãos, já quero passar, já está também entrando ali
nossos irmãos aqui também da rua aqui, o Wallace, também irmãos queridos, a Jennifer, o Guilherme, isso, o Guilherme que está aí também, tudo na bênção. Meus irmãos, hoje está conosco aqui para nos abençoar com a palavra do Senhor, é um irmão muito querido, né, alguém que nós tivemos contato lá no seminário presbiteriano, e desde então eu sempre tive muita estima por esse irmão, pela sua piedade, pela sua amizade, pela forma como eu vi ele se relacionando com os colegas, né, da minha turma e também da sua própria turma, e hoje nós temos a oportunidade de trazê-lo aqui. Então já quero chamar o nosso irmão, reverendo Diego Stallone. Vocês que já estavam brincando comigo antes porque viram o nome, eu acredito que o Evandro deve ter vindo no carro para cá, né, também te zoando aí o tempo todo. Isso, exatamente. E não é apenas semelhança não, já até conversava com o Diego, daqui a pouquinho ele vai se apresentar melhor, os seus avós, os seus pais e avós, né, já têm esse sobrenome Stallone, são italianos, como também o Sylvester Stallone também tem a sua ascendência italiana, né, ele é italiano, então quem sabe, de repente tem um parentesco aí, de repente tem até uma parte aí na herança, né, na herança milionária hollywoodiana. Mas, meus irmãos, brincadeiras à parte, né, para quebrar o gelo, o reverendo Diego Stallone é pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana de Botafogo, e também quero deixar aqui um abraço para toda a igreja, lá para o reverendo Cid Caldas, para o conselho, e mais uma vez agradecemos o convite, a sua disponibilidade, que com muita fidalguia e carinho aceitou para estar aqui conosco. Deixa eu só preparar aqui o microfone, meu irmão, e já lhe passarei a palavra. Aqui o pastor aqui já é conhecido, o pastor é igual o Faustão, irmãos, aqui. O pastor fala pra caramba, até no dia que ele não está pregando. Mas fiquem tranquilos que hoje quem vai pregar, quem vai compartilhar vai ser o nosso irmão Diego. Meus irmãos, uma boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. É uma alegria estar aqui com vocês. Reverendo Ricardo chegou a me convidar no ano passado, mas eu não podia, não é? Aí já em novembro passado a gente entrou em contato de novo e ele fez o convite novamente. Com a graça de Deus eu posso estar aqui com muita alegria. Quero dizer que eu já fui muito abençoado até aqui através dos nossos irmãos, ver a igreja reunida, não é, em tempo de tantas igrejas fechadas, tantas dificuldades, para que a gente se reúna como comunidade. Eu realmente fiquei muito emocionado. Que Deus abençoe os irmãos. Já gostei de cara também, porque eu tenho um filho de 9 anos, o Davi, não é? E a igreja está fazendo 9 anos. Então, louvado seja Deus, que sejam muitos e muitos anos ainda de serviço dedicado ao Senhor. Eu imaginava aqui, ouvindo o presbítero Edmilson orando, os irmãos respondendo. A gente olha para trás com alegria, com gratidão, e olha para frente também com muita esperança. Então, essa é a minha oração por vocês, Igreja Presbiteriana de Vila Norma, que Deus lhes dê muitos e muitos anos. Eu trago um abraço também do nosso conselho, do reverendo Cid, para o reverendo Ricardo, para o conselho, junta diaconal, todos os irmãos, todas as irmãs. Muito, muito obrigado desde já. Eu quero agradecer a recepção tão calorosa dos irmãos e das irmãs. Vamos abrir então as nossas Bíblias, por favor, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Eu quero falar um pouco hoje sobre a comunicação do Evangelho, né? Esse ato glorioso que os irmãos estão fazendo aqui há pelo menos 9 anos como igreja organizada. Nós, como eu disse, olhamos para trás e sabemos que só chegamos aqui porque outros irmãos, outras irmãs dedicaram o seu tempo, o seu amor ao Senhor, a sua recepção da palavra, para que hoje a gente estivesse aqui. Isso não começou agora. Então esse é um pouco do que eu quero refletir com vocês aqui nessa noite. Então, Evangelho de João, capítulo 1, eu vou ler dos versículos 35 a 42. João, capítulo 1, do 35 ao 42, diz-nos assim a palavra do Senhor.
Todo mundo achou? Amém? Então vamos lá. No dia seguinte é o batismo de Jesus, não é? No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Onde o Senhor mora? Onde o Senhor vive? Respondeu-lhe Jesus: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª, mais ou menos ali pelas 4h da tarde. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, que alegria é estar na Tua presença, especialmente reunido com Teu povo para a adoração, para a celebração ao Teu nome, para ouvirmos juntos a Tua palavra e, através dela, Pai, sermos transformados por Ti. Não é outra a nossa esperança nessa noite, senão que fales ao nosso coração e mude, Pai, a nossa vida. Através do Teu Espírito Santo, iluminando a nossa mente e o nosso coração, faz cada um de nós aqui novas criaturas no poder do Senhor, Pai. É a nossa oração, agradecidos, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus irmãos, a comunicação, como eu tenho já falado aqui, é indiscutivelmente uma das atitudes, uma das realidades mais presentes na nossa vida, desde sempre. Desde sempre. É só lembrar, voltando um pouquinho mais na história, que a imprensa, a famosa máquina de imprensa do Gutenberg, mudou o mundo. Mudou o mundo, como a internet mudou o mundo, mais uma vez, uma boa comunicação faz muita diferença. Não apenas a maneira como a gente se comunica, mas também o modo como a gente o faz. A título de introdução para esse nosso encontro aqui, eu quero falar dessas duas coisas. Primeiro, está aqui diante de nós um telefone, um computador aqui, o operador experiente, ele está ali super concentrado, eu estava observando ele desde o início do culto. Se não fosse isso, meus irmãos, quem não está aqui presente, ou depois, se estiver gravando, não teria acesso a esse encontro. Se a gente voltar um pouquinho mais na história, a minha igreja, por exemplo, a igreja de Botafogo, ficou quase 4, 5 meses fechada. Se não fosse a internet, o telefone, o tablet, o computador, a banda larga, porque eu não sei qual de vocês aqui chegou a pegar a internet de escada. Eu cheguei a usar a internet de escada, tem gente que não sabe nem do que eu estou falando, depois vai no Google, que você vai descobrir. Só Jesus, era um caos, era um caos aquilo. Então, se não fosse a internet e a tecnologia que nós temos hoje, dificilmente nós nos comunicaríamos em períodos tão excêntricos como este que nós estamos vivendo. Mas veja, não apenas o modo, o meio pelo qual nos comunicamos é importante, mas, sobretudo, eu me arrisco a dizer, a forma da mensagem também faz muita diferença. Se a gente não se comunica bem, nós não nos fazemos entender. Se a gente não tem uma comunicação clara, objetiva, direta, nós certamente vamos lidar com muitos problemas. Como assim, Diego? O que você está querendo dizer? Pensa, por exemplo, em relações de casamento. Quantos casamentos não têm enfrentado dificuldade porque falta comunicação? Não falta tecnologia. Todo mundo tem telefone, WhatsApp, Telegram, Zoom, Meet e por aí vai. Mas não se comunica bem. Não se comunica bem com a esposa, com o marido, com os filhos, com os amigos, não se comunica bem no trabalho. Quanta dificuldade com os vizinhos,
Por quê? Porque simplesmente falta uma boa comunicação. Eu tive um professor no seminário que ele dizia isso para a gente. Não é porque seminarista, viu, Guilherme? Não é? Seminarista é um caso sério. É um caso sério. Tem 3 anos que eu fui ordenado, viu, reverendo Ricardo? Né? Então, assim, está muito perto, a memória está muito fresca. Né? Um dos problemas do seminarista é achar que sabe. Principalmente quando chega no seminário. Né? Então a gente quer falar difícil. Né? Eu tenho um primo que é pastor também, o Wesleyano, da Metodista Wesleyana. E ele ficava lendo dicionário, procurando palavra difícil, né? para poder aprender. E eu falava com ele, Rodrigo, você não tem que se preocupar com isso. Né? E eu aprendi isso com o meu professor de português do seminário. Você tem que se preocupar em ser entendido. Porque se você não é entendido, não há comunicação. O pessoal vai até dizer assim, pô, ele fala bonito, né? Caramba, né? Ele fala umas palavras diferentes assim, mas o que ele está dizendo, eu não faço a menor ideia. Né? Eu não faço a menor ideia. E se a gente não observa isso em qualquer área da nossa vida, a gente vai sofrer, e a gente vai sofrer muito mais na hora de comunicar o Evangelho. Na hora de comunicar o Evangelho. Porque se uma boa comunicação faz fazer diferença na nossa casa, entre os nossos amigos, com o namorado, com a namorada, com os filhos, não é? Na comunicação do Evangelho, isso é primordial. Isso é essencial. Porque pensa comigo, meu irmão, minha irmã, há 2.000 anos atrás não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha telefone celular. Não é? E Jesus... E aqueles que tiveram contato com Jesus, diz o texto dos Atos dos Apóstolos, transtornaram o mundo. Transtornaram o mundo. Porque não há tecnologia que faça que a nossa comunicação seja boa, seja clara, se nós não atentarmos para esses detalhes. O olhar, as palavras, a presença de Jesus transformou homens e mulheres no passado e continua fazendo isso até hoje. Olha o nosso exemplo aqui, porque estamos assim ligeiramente distantes de Jerusalém e da Judéia, não é? Mas a mensagem do Evangelho chegou até mim e chegou até você, para a glória de Deus. Então, pensar sobre uma boa comunicação, inclusive a respeito do Evangelho, em tempos de lockdown, de pandemia, de distanciamento, é uma coisa muito estranha a gente chegar e ter que dar um soquinho. Fala sério, gente. Não é? Não dá vontade de abraçar? Pelo menos lá em Botafogo é assim. Não é? A gente fica na fila de cumprimentos, quando termina o culto, e aí vem o irmão, beija, abraça, e tem um carinho. Isso faz muita falta. Faz muita falta. Eu não sei em relação a você, eu sinto muito em relação a isso. Talvez, né, a nossa geração, de fato, nunca tenha enfrentado isso. Nunca tenha enfrentado isso. Então, se comunicar bem e se fazer entender, né, sobretudo nos tempos difíceis que nós estamos vivendo, faz toda a diferença. Então, a gente vai analisar o texto no seu contexto um pouco mais geral. A gente está no 1º capítulo de João. E aí depois vamos olhar esses versículos aí que a gente leu um pouco mais detidamente, com a graça de Deus, recolher dele algumas lições. Então, se você tiver com a sua Bíblia aberta, mantenha ela assim. Primeiro, para a gente entender, né, o que João está falando aqui no início do seu evangelho, eu fui para uma introdução. Né? Existe uma Bíblia de estudo, que na verdade é uma paráfrase bíblica, que se chama A Mensagem. Não sei quem já teve acesso a ela, é bem legal, eu gosto bastante. Na introdução dela, né, eu gostei do que o reverendo Eugene Peterson falou sobre um paralelo entre o que Jesus faz no Evangelho de João, né, e o que Deus faz no Gênesis. Porque no Gênesis, Deus traz a realidade à existência através da sua palavra. Nada havia, nada existia. Quando Deus comunica a sua verdade e a sua palavra, vem o céu, vem a terra, oceanos, rios, árvores, grama, pássaros, peixes. Ou seja, tudo o que não existia passa a existir através da palavra que Deus profere. E é assim que acontece também nos evangelhos. Através do ministério de Jesus, através da pregação, do anúncio do Senhor Jesus, vem perdão, vem salvação, vem nova vida, vem transformação de realidades, vem aquilo que o povo carecia até então. Eu gosto muito de uma observação que aqueles que ouviam Jesus falavam, ele ensinava como quem tem autoridade.
As palavras dele não eram vazias, porque vamos combinar, né? Tem muita gente que, como eu falei agora há pouco, fala muito bonito, fala muito legal, mas quando acaba de falar, você, meu Deus, o que ele falou? O que ele falou? Isso eu estou falando geral, viu, gente? Não estou falando só de igreja não, mas com Jesus era diferente. O poder criador da palavra na boca de Jesus transforma vidas. Transforma vidas, transforma a minha vida, transforma a sua vida também. Logo no início do Evangelho, você está com a Bíblia aberta aí, você vai ver, né? João fala isso, no princípio era o verbo, era a palavra. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava desde o princípio com Deus. Aí você vai lá no versículo 14, João fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele literalmente tabernaculou, ele fez morada, a palavra ficou ao alcance dos nossos olhos. Ainda ao longo desse capítulo a gente vai ver o testemunho, a pregação de João Batista, e aí o texto que precede imediatamente o nosso texto fala exatamente do batismo do Senhor Jesus. Então vamos olhar aí agora os versículos 35 a 37, que acontece aqui um negócio extraordinário, gente. Acontece um negócio extraordinário. Já me perguntaram, né, uma vez, quantos seguidores tem nas redes sociais a igreja de Botafogo. Já me perguntaram. Né? É possível que alguém já tenha te perguntado quantos seguidores você tem. Né, no Instagram, no Facebook e tal, porque quanto mais seguidor você tiver, assim, mais importante você é, né, mais conhecido você é, consegue até ganhar dinheiro. Tem gente que está ganhando dinheiro, e muito dinheiro com esse negócio de seguidor. Tem gente que vende seguidor, sabia disso? Tem gente que vende, né, vende canal, e por aí vai. Olha o que o João Batista faz nesses 2 versículos. Ele incentiva, ele motiva seguidores dele para seguir Jesus. Faz o seguinte, ó, dá um dislike aqui em mim, né, e segue Jesus. Não sou eu que tenho que ser seguido, a gente acabou de cantar aqui. Quem é que tem que crescer? Quem é que tem que diminuir? É ele que tem que crescer, nós temos que diminuir. Isso aqui para o nosso tempo, né, um tempo de muito... Enfim, né, acho que eu já me fiz entender. As pessoas querem ser seguidas, as pessoas querem ser ouvidas. Não é? E aí o João Batista está falando assim, não sou eu que tenho que ser seguido, é Jesus que tem que ser seguido. Não é? E há, ao longo do texto, uma progressão, porque nos versículos anteriores que a gente lê, o João, ele fala de Jesus, ele anuncia Jesus, ele fala quem Jesus é, o que veio fazer, ele fala quem ele é, que ele não é o Messias, mas depois ele prossegue. Ele fala, inclusive, não sou eu que tenho que ser seguido, é ele que precisa ser seguido. É assim, meu irmão, minha irmã, que funciona a proclamação do Evangelho. É assim, é muito simples. Né? Alguém falou de Jesus para mim e para você. Alguém falou de Jesus, o que ele fez, a obra dele, a vontade dele, a palavra dele, né? O ensino dele para mim e para você. Isso, de alguma maneira, chamou a nossa atenção. De alguma maneira, ali fisgou a nossa mente. E nós quisemos, no passado, ouvir mais, saber mais. Como que é isso? Como é que funciona isso? Que perdão é esse? Por que ele morre na cruz? Por que ele teve que morrer? Não tinha outro jeito? Que pai é esse? Que Deus é esse que manda o seu filho para a cruz? Como é que funciona isso? Eu quero saber mais. Particularmente, quando eu chego na igreja, né, eu falava com o reverendo Ricardo agora há pouco, eu sou de Nilópolis, eu morei aqui na Antônio José de Bittencourt, na Joana Mata Peixoto, eu cresci, passei minha vida inteira aqui. Eu era membro de uma Assembleia de Deus ali na Nova Cidade, né, em Nova Cidade. E há uma coisa que me encantou no Evangelho, foi a história do Davi. Eu falei, como que pode um homem que mata, que planeja, que tem uma série de coisas sinistras na vida, né, Deus falar que ele é um homem segundo o coração de Deus? Não é possível, tem alguma coisa errada aí. Né? E isso me fascinou tanto que o nome do meu filho mais velho, Davi, né, é Davi. Né? O outro é João. Né? O outro é... Por isso que eu gosto de pregar em João também. Né? Então, tem essa progressão e aquilo que Jesus nos fala. Né? A gente quer transmitir isso. E é muito legal, eu gosto de imaginar as cenas na minha cabeça. Né? Porque você viu que Jesus está na praia. Mas Jesus está na praia. A gente vai para a praia para quê? Para pegar um sol, né? Olhar a paisagem. Meu irmão estava visitando a gente aqui, que meu irmão mora longe, e a gente estava na praia do Leme, ali, gente, eu nunca tinha tido essa experiência. Ir na praia no final do dia. Não é? Você já foi no final do dia na praia?
É um negócio impressionante. Aquela visão espetacular. A gente vai na praia para isso. Né? Eu já saio de casa de protetor, porque eu sou meio branco. Né? Então eu fico frito na praia. Então eu já saio de casa de protetor. Jesus não. Jesus caminha na praia para mudar o mundo. Jesus caminha na praia para mudar o mundo. Porque não tinha nada nele que o destacasse. Você vai se lembrar que quando Judas vai identificar o traidor, ele combina um sinal com o pessoal. Não é? Qual era o sinal? Um beijo. Por quê? Porque Jesus não usava uma roupa diferente. Não tinha um anel diferente, não tinha um chapéu, não tinha uma estola, não tinha um negócio que destaca. Não, ele olhando, quem não o conhecia, não o identificava. Então aquele homem está andando na praia e quem revela a identidade dele é o João Batista, apontando para ele, dizendo: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, em pouquíssimas palavras, o que é proclamar o Evangelho? O que é comunicar o Evangelho? É apontar para Jesus. É apontar para Jesus. A igreja do Senhor proclama o Evangelho quando aponta para Jesus. É isso que faz a igreja crescer. É isso que abençoa o povo de Deus. Quando a igreja aponta para Jesus. É o que o João Batista está fazendo e é o que eu e você somos chamados a fazer aqui hoje. E essa expressão que ele usa, né, o Cordeiro de Deus, falava muito para o povo no passado e deve falar muito para a gente hoje aqui também, porque a carga histórica dessa expressão é muito forte. Então, quando um israelita, naquele momento da história, ouvia essa expressão Cordeiro de Deus, ele lembrava, por exemplo, do cordeiro que Deus providencia para Abraão quando ele está prestes a sacrificar o seu filho Isaque. Naquele momento crucial, Deus providencia um cordeiro. O povo de Deus lembrava, por exemplo, do cordeiro da Páscoa, que livra os primogênitos da morte, naquela que é a principal maravilha realizada por Deus quando da libertação do Egito, claro, só sendo superada pela abertura do Mar Vermelho. O cordeiro, por exemplo, mencionado pelos profetas, que caminha mudo, que não reclama contra aqueles que o está oprimindo. Isso tudo estava na memória do povo de Deus. Além disso, os sacrifícios diários ocorridos no templo, quando os cordeiros e outros animais eram mortos, eram sacrificados para perdão. Ou seja, em poucas palavras, quando o povo de Deus no passado ouvia de cordeiro, ouvia de perdão, de reconciliação com Deus, de recomeço, de nova história, de novas possibilidades, de um Deus que não considera o nosso passado, mas nos dá sempre oportunidades de recomeçar. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário na palavra de Deus. E a gente vai aprender no Novo Testamento que o sacrifício de Jesus ele é único. Ele é eterno, ele não precisa ser repetido. Eu e você não precisamos sacrificar mais nada hoje. E não é apenas para Israel. O próprio capítulo 1 de João, no versículo 12, diz que a todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus, louvado seja Deus. Em poucas palavras, o que o João está dizendo é o essencial da missão de Jesus. Ele veio nos libertar dos nossos pecados. Vamos combinar, se você entrar aí no seu celular e abrir qualquer jornal, tem muito problema, não tem? Começaram agora os problemas? Eu tenho dito isso muito nas oportunidades que eu tenho de pregar lá na minha igreja. Parece que os problemas começaram com a pandemia. Parece que antes do Covid não tinha problema. Estava tudo bem, estava tudo certo. Aí começou a pandemia, começaram os problemas. É assim, meu irmão, minha irmã, foi assim, não tinha problema antes. A nossa vida era perfeita, estava tudo em paz, tudo dava certo. A pandemia que veio destruir tudo? É claro que não. E se nós temos muitos problemas, sem dúvida, a raiz de todos eles é o pecado. O problema é que muitas vezes a gente vai lidando com os sintomas, as consequências, e não lida com o pecado.
O que o texto bíblico fala, por exemplo, Lucas, no capítulo 19, no versículo 10, num outro resumo da missão de Jesus, é que o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Eu gosto muito desses encontros de Jesus. Não é? O pessoal reclama porque ele vai comer na casa do Mateus. E aí Jesus usa de uma ironia extraordinária. Não é? Eu não vim para quem está são. Eu vim para quem está doente. Não é? E qual é a ironia aí? A ironia é, quem é são? Quem é são? Qual de nós pode dizer, não, eu estou bem. Não, estou bem. Jesus? Não, tranquilo, estou de boa. Não é? O pessoal naquela época achava que podia dizer. E não entendeu a ironia de Jesus. E é isso que ele está falando comigo e com você aqui, porque a raiz dos nossos problemas de comunicação, meu irmão, minha irmã, está exatamente no pecado. É só voltar lá para Gênesis capítulo 3. É o pecado que quebra a nossa comunicação com Deus. Adão, onde é que você está, Adão? Não, eu vi que o senhor estava vindo, tive medo. Tinha medo antes? Não tinha. Não tinha. Tá bom, Adão, o que aconteceu aí? Não, senhor, sabe o que foi? Eu fiz o que eu não deveria fazer, eu comi o fruto. Ah, senhor, dá um jeito aí. E tá. É isso que o Adão faz? Não. Não, senhor, sabe o que é? Veja bem, assim, a nível de, né? E aí começa. Eu ouvi um professor dizendo isso uma vez. Eu estou há 30 anos dando aula, esperando um aluno dizer que não fez o trabalho porque não quis. Você fez o trabalho? Não fiz. Por quê? Porque não quis. Fui dormir. Não, sempre mata a avó, mata o cachorro, o japeri estava lotado, né? Roubaram a mochila dele e tal. Sempre tem um negócio desse. É impressionante. É impressionante, né? O que Deus faz aqui é lidar exatamente com o nosso problema. É isso que o João está falando. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Não é? E aí, qual é o resultado disso? Quando os discípulos ouvem isso, o que eles fazem? O que eu e você temos que fazer também. Eles seguem Jesus. Eles acatam a palavra do João Batista e vão ouvir diretamente aquilo que Jesus tem para dizer. Eles não querem uma experiência de segunda mão. Eles não querem, não, olha só, eu ouvi dizer, eu li no livro tal, eu imaginei que é isso. Não, tem um pregador muito maneiro no YouTube e tal, tá bom, tudo isso é maneiríssimo. Mas a gente tem que ter contato com quem? Em primeiro lugar, com Jesus. Em primeiro lugar, é com Jesus. Tem um pastor, aliás, ele acabou de ser licenciado agora, né, que é o Paulo Won, que é um cara que está na internet, aí muito maneiro, vale muito a pena você procurar ele. Ele é um licenciando candidato, né, presbiteriano ali em Cuiabá, né, e ele fala isso sempre. Um cara que está muito presente nas mídias sociais. Ele fala, olha só, eu quero muito que você ouça o que eu estou dizendo aqui, os meus estudos, mas leia a Bíblia! Leia a Bíblia! Eu fui assistir a Paixão de Cristo, eu era novíssimo convertido, né? E aí fui ao cinema, vi a Paixão de Cristo do Mel Gibson. E estou ali, eu só vi aquela vez, acho que eu não aguento ver de novo, porque eu devo ter perdido ali uns 2 litros, né? Chorava copiosamente, porque eu choro fácil, enfim. Né? E aí tem aquela hora que o Simão Cirineu ajuda Jesus a carregar a cruz. Não tem? Está na Bíblia isso, viu, gente? Eu não sabia. Eu não tinha lido essa parte, ele me deu uma raiva do Mel Gibson. Eu ali chorando, me acabando de chorar, porque foi muito fiel o negócio. Aí chega naquela hora ali, vem... Eu falei, não, o meu Salvador levou a cruz sozinho, ele fez tudo sozinho, ele não precisa de ninguém. Aí vai o Simão ajudar ele a carregar. Eu falei, não acredito que esse cara fez isso. Logo nessa cena. Daqui a pouco ele vai botar alguém para morrer ali junto com Jesus, no lugar de Jesus. E aí eu saí do cinema, não tem aquele corredor que vai todo mundo saindo e tal. Ali, cara, eu abri minha mochila, peguei a Bíblia e fui ver os textos da crucificação. E não é que estava escrito lá que o tal do Simão Cirineu ajudou Jesus? Aí eu pedi perdão a Deus, porque eu já tinha, né, falado mal na minha cabeça do Mel Gibson. Né? Enfim, isso é proclamar Cristo, meu irmão, minha irmã. E a gente caminha para os versículos 38 e 39. Por quê? O resultado dessa proclamação, desse apontar de João para Jesus, é que os discípulos vão até ele.
Não é? Jesus percebe que está sendo seguido, né? Eu imagino os caras olhando meio assim de longe, meio desconfiado, meio preocupado, né? Fala ou não falo? Às vezes a gente fica assim, né? Eu fui em Campinas conhecer um pastor que eu gosto muito, que é o Ricardo Agreste, e eu fiquei meio assim, né? Na hora de falar com ele, eu fiquei meio assim, meio de longe. Jesus percebeu! E aí olhou para eles e falou: o que vocês querem? E eu fico pensando muito nisso, né? Fazendo aqui um pequeno parênteses, né? Essa é uma pergunta que todo cristão deve fazer. O que eu quero de Jesus? O que você veio buscar aqui hoje? Por que você está aqui? O que eu quero de Jesus? Fecha parênteses. Não é? Aqueles, eu chamei, né, de futuros ex-discípulos de João Batista, eles respondem com outra pergunta, que não é muito legal. Né? Você faz uma pergunta, a pessoa te responde com outra pergunta, não é muito legal. Né? Eles perguntam: onde é que você mora? Né? E aí Jesus fala para eles: olha, vem ver onde é que eu moro. Né? Vem ver onde é que eu moro. E o texto diz que eles vão e acompanham Jesus durante todo aquele dia, até mais ou menos umas 4, 5 horas da tarde. E aí dá a impressão, eu não sei se vocês têm essa impressão quando lê esse texto, eu tenho, né, que perdemos alguma coisa. É porque o João Batista falou para eles seguirem. Aí eles seguiram. Aí Jesus recebeu ele: vem para minha casa. O que eles falaram? Qual foi a resposta que eles deram para Jesus sobre o que eles estavam procurando? O que aconteceu? O que eles comeram? Sei lá. Né? Sentaram, batendo papo, falaram sobre Deus. Falaram de quê? O texto não fala. Só fala que eles passaram o dia juntos. Então parece assim, dá a impressão que a gente perdeu o principal. Não é? Que era o que eles conversaram. Mas essa situação traz algumas lições importantes para a gente hoje, porque aquela pergunta dos discípulos: aonde você mora, né, mostra que eles não queriam uma conversa rápida. Sabe quando a gente encontra alguém no calçadão, né, e aí, tá tudo bem? Né, aí, tá tudo bem. Gente, tudo é muita coisa. Vamos combinar? Tudo é muita coisa. E a gente fica até meio desconcertado quando a pessoa começa a falar o que não está bem. Porque a gente não está preparado para isso. A gente está preparado para tudo bem, tchau, a gente se vê, famoso carioca, né? Agora além do a gente se vê, a gente vai marcar, vamos esperar acabar a pandemia. Né? Agora, assim que acabar a pandemia, a gente marca e tal. É o novo carioca que nunca se realiza. Não mas não estamos preparados para isso. Esse diálogo, Senhor, olha só, eu não quero só uma conversa rápida. Eu quero sentar com você e quero te ouvir. Eu quero aprender. Eu quero saber mais. É um encontro duradouro que eles querem. Né? E a resposta de Jesus ajuda a gente a entender isso. Porque Jesus fala: vem ver, fica comigo, anda comigo. Não é muito legal porque Jesus não fala assim: venham conhecer a minha casa é espetacular. Acabei de comprar um PlayStation 5. Né? Vamos jogar uma televisão de 78 polegadas. 78 não tem, mas 75 tem. É um negócio bizarro. 75 polegadas. Tem agora aqueles negócio de painel de LED, uma coisa impressionante. Você fica até meio com o olho meio dolorido. Jesus não fala isso. Jesus não pergunta para eles o seguinte: olha só, se vocês quiserem me seguir, vocês têm que me responder uma coisa: vocês são infra ou supralapsarianos? Fala para mim. Se vocês responderem, podem me seguir. Você sabe o que é isso? Eu não vou falar isso para você, porque nem eu sei. Né? A gente se confunde. Né? Jesus não fala isso. Jesus não fala sobre filosofia judaica, sobre história. Reverendo, isso aí não é legal? Isso é muito legal. Mas como a gente está falando aqui, não é o essencial. Naquele momento, o essencial eram aqueles homens conhecerem Jesus. Naquele momento, o essencial era aqueles homens aprenderem dele diretamente. Porque, meu irmão, minha irmã, é convivendo com Jesus que a gente aprende quem ele é. O texto continua, versículos 40 e 41, né, quando um negócio impressionante acontece, que é uma experiência que eu e você vivemos também. Quando o André, ele fala para o irmão dele a respeito do Messias. Gente, sempre que a gente passa por uma experiência que nos toca, que nos transforma de alguma maneira, a gente quer compartilhar isso.
Eu acabei de falar aqui para você da minha experiência na praia. Né? Você tem que viver isso. É espetacular, é maravilhoso. Né? A água só estava muito gelada, mas, enfim, nem tudo é perfeito. Né? Só naquele dia, quando Jesus voltar. Né? O texto fala que o André chama o seu irmão, dizendo: achamos o Messias. Ele imediatamente já começa a imitar o João. Não foi o que o João fez? Né? Ele é o Messias. Sigam a ele. Né? O André fala a mesma coisa. Ele não fala dele. Ele não fala que ele foi transformado, que ele recebeu isso, que ele é aquilo, que ele é capaz disso agora, que ele pode fazer. Não, ele fala: achamos o Messias. Porque o importante é a proclamação. O importante é o testemunho a respeito de Cristo. Né? E isso vai acontecendo ao longo dos evangelhos, numa escalada. Né? O João aponta Cristo para os discípulos começam a anunciar uns aos outros e por aí vai. Pensa, por exemplo, em como foi que você conheceu a Cristo. Quem foi que chegou para você e falou de Jesus? No meu caso foi um amigo da escola. Eu estava no QM, ali no centro de Nilópolis, e um amigo pregou para mim, me evangelizou. E aí a gente chega no versículo 42, caminhando aí para o final do nosso texto, terminando com um olhar de Jesus sobre Pedro. Não é? Pedro reconhece a ascendência, não é, de João, perdão, Jesus reconhece a ascendência de Pedro, falando de quem ele é filho, e muda o nome dele. Isso aqui é legal. Né? Muda o nome dele, de Pedro para Cefas. Veja, o significado não se altera. Né? Cefas é pedra em grego. Né? Então, mas o símbolo da mudança, a gente sabe disso. Né? Mudar o nome na Bíblia é mudar de vida. É mudar de vida. Né? E aí eu fico pensando quais foram, né, ou qual foi a razão que levou Jesus a mudar o nome de Pedro. Não, certamente foi a capacidade extraordinária e a coragem de Pedro, não foi? Jesus identificou em Pedro assim, um discípulo em potencial, não foi isso? A melhor definição de Pedro que eu ouvi foi do reverendo Marcelo Galberto, da MPC. Né? Ele disse que o Pedro ele faz um gol a favor e um gol contra. Né? Ele é assim na Bíblia, né? Ele faz um gol a favor e ele faz um gol contra. É claro que não foi isso. Né? Será que porque Jesus destaca a ascendência de Pedro tinha a ver com a família dele? Né? Pedro tinha o famoso pedigree, né? Tinha sangue azul. Eu passei por isso. Eu era seminarista na igreja do Rio, uma igreja antiga, a primeira igreja presbiteriana do Brasil, gente, né, muito antiga lá na igreja, e muitas vezes me perguntaram: mas você, seminarista, você é filho de quem? Você é filho de quem? Eu falei: eu sou filho da Tânia e do Moisés. Né? Mas é o seu sobrenome? Né? Não estou lembrado. Eu falei: não, eles nem eram crentes. Né? Minha mãe já tinha falecido, meu pai, né, já faleceu agora, mas então não havia falecido. Mas a sua família então não é da igreja? Eu falei: não. E você é seminarista? Sim. Né? Parece que... Não, e ainda tinha isso. Quando eu falava que tinha vindo da Assembleia, tinha gente que ficava até meio assim. Né? Falava: meu Deus, o que ele vai fazer com a igreja? Né? Manda esse garoto lá para outro lugar, em nome de Jesus. Né? Então, será que o Pedro tem pedigree? Né? Será que é por causa disso? É claro que não. Não é a coragem, não é a intrepidez do Pedro, a muita capacidade, a eloquência. Não! É claro que não. O que Deus faz quando muda o nome de Pedro, é transformar o Pedro num símbolo, como tantos outros na Bíblia. Por quê? O Pedro ele não podia falar de transformação antes dele mesmo ser transformado. E a gente vê isso ao longo dos evangelhos, a gente vê isso inclusive na prisão de Jesus. Porque o Pedro tinha dito há pouco tempo: Senhor, aonde o Senhor for, eu morro, se for o caso. Jesus não fala nada. Né? E quando Jesus é preso, o que o Pedro faz? Ele está comigo, me prende também, me leva. É isso que ele faz? Não, não é isso que ele faz. Por quê, meu irmão, minha irmã? O extraordinário na vida de Pedro e na minha vida e na sua é Deus. É Deus. Eu gosto muito quando Jesus fala que eles se tornariam pescadores de homens. Quando Jesus encontra esses discípulos, eles estão trabalhando. Eles estão ocupados, eles estão agindo, eles estão fazendo, eles estão realizando, estão sustentando a família deles,
cuidando da vida deles. E Jesus vai lá e encontra eles e fala para eles: olha só, vocês vão continuar a ser pescadores, mas agora vocês vão fisgar um peixe diferente. Um peixe diferente, vocês vão fisgar a mente e o coração das pessoas na força do Espírito Santo, anunciando a minha palavra. Esse é o nosso texto. Meu irmão, eu vou caminhar aqui agora com as nossas lições. Que lições? Certamente seriam muitas. Eu separei, para a gente ser assim, bem presbiteriano, né? Três. Né? Senão o reverendo Ricardo não me convida para vir de novo. Não é? Primeira lição é a seguinte: o tempo passou, mas a minha missão e a sua como igreja não mudou. A nossa responsabilidade como filhos e filhas de Deus é comunicar o Evangelho, é proclamar o Evangelho. Eu gosto muito de uma citação do Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, que ele diz assim: a igreja é a única instituição na Terra que existe para quem não faz parte dela. A igreja é a única, porque qual é a razão de ser de nós estarmos aqui? Para todo mundo ficar feliz, tranquilo, de boa e tal. Não, a gente quer que mais gente venha, que outros saibam, que o bairro seja alcançado, que o município seja alcançado, que tem que construir 5 templos maiores do que esse. Essa é a nossa oração. Essa é a nossa oração. O tempo passou, mas a nossa função, o nosso compromisso não mudou. A gente só precisa ter um cuidado. Nós não podemos imaginar que tudo depende de nós. Olha que templo suntuoso. Que coisa maravilhosa. Olha como nós somos capazes. Olha o que nós fizemos. Será que é? Peraí. É assim, irmão? É assim, irmã? Não depende de nós. Lamentavelmente, ao longo da história, né, isso tem gerado muita apreensão, muito medo. Não é difícil, por exemplo, encontrar, de repente você já disse isso. Não, Diego, sabe o que é? Eu não sei evangelizar, eu tenho vergonha. Eu sou tímido. Eu não consigo. Eu não sei o que dizer, eu não sei como fazer. Como se dependesse de mim ou de você, do nosso temperamento, da nossa capacidade. Você é formado em teologia? Você fez doutorado? Mestrado? Você tem MBA? Então você não pode falar de Jesus. É assim que a Bíblia fala? É desse jeito? E pior, muita gente ao longo da história e hoje ainda, tentando assim tornar o evangelho um pouco mais palatável, né, para não escandalizar muito. Ontem eu estava dando estudo bíblico falando sobre isso, né, porque a Bíblia fala do céu, mas fala do inferno também. Fala que vai ter gente salva e que vai ter gente condenada. Mas, falar de inferno, falar de pecado, falar de Gênesis 3, não é legal esse negócio. Não é transformar, tem que transformar. Não, dá muito trabalho isso, não faz isso. Não podemos fazer isso, não podemos deturpar o Evangelho para facilitar a chegada das pessoas, como se dependesse de nós. Não depende de nós, porque a igreja, meu irmão, minha irmã, é de Cristo. Não é nossa. E a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Sabe o que é isso? Às vezes a gente acha que é o inferno que está atacando a porta da igreja. Não é. Qual é a porta que não vai resistir? É a porta do inferno. Quem é que está atacando? É a igreja. Na minha força, na sua força, porque eu falo bem, porque eu sou bonito. Não, eu não falo bem e não sou bonito. Vamos combinar, né? Não tem como. Não tem como. Então não depende de nós. Agora tem um detalhe aqui fantástico, que eu gosto muito. Não é? Desde sempre, Cristo conta com gente simples, gente comum, gente ordinária, não extraordinária, gente ordinária, para anunciar o seu amor. A gente vê pescadores sendo chamados, e vamos combinar, gente, você vai abrir uma empresa, né? Na verdade você vai começar assim um reino, e aí você começa esse reino com 4 pescadores. Não é uma coisa esquisita? Não é? As categorias com que Deus pensa a realidade são diferentes da nossa. A gente precisa observar isso. A igreja cresce ao longo da história com avós que oram por seus netos.
que levam eles para a igreja. E a gente olha a criançada correndo, às vezes reclama. Eu sofri isso na pele, com meu filho de 2 anos e meio, indo para a igreja, correndo para lá e para cá. Aí teve uma vez que ele deitou aqui na frente. A minha esposa quase morreu do coração, a Bianca. Né? E aí o povo olha torto. Meu irmão, qual é o lugar melhor para uma criança estar? Então como é que a gente vai ficar na bronca porque a criança está correndo? Está brincando? Está falando? Não dá. E a igreja cresce assim, vizinhos que incentivaram os seus amigos, vem ver. Amigos que percebem na vida do outro transformação. Vem cá, o que aconteceu com você? Por que você parou de fazer aquilo? Eu tenho um amigo, não diácono da igreja, de uma igreja, que quando ele chegou na igreja, ele tinha outra família e mais algumas pendências para resolver. Sabe o que transformou o coração dele? Alguém que anunciou para ele o evangelho, e Jesus foi lá e transformou ele. E Jesus foi lá e transformou ele. Papai e mamãe que insiste com os seus filhos, levá-los para a igreja, ler a Bíblia com eles. A gente faz isso quando a gente batiza os nossos filhos. A gente assume esses compromissos de ler a Bíblia com eles, de orar com eles, de levá-los à igreja. E aí o mundo da gente está dizendo, a cultura está dizendo para a gente o seguinte: não, a criança tem que ter liberdade. Liberdade, não sabe nem botar o sapato, amarrar o cadarço. Meu filho de 9 anos, toda vez que acaba de tomar banho, eu tenho que mandar ele arrumar o banheiro. 9 anos! E tem muito adulto que faz isso também, mas deixa quieto, né? Deixa quieto. O pessoal só fazendo assim, só, né? Não vou dizer quem foi. Como que liberdade é essa? Liberdade que impede um pai de comunicar o evangelho para o seu filho? Que isso? Que isso? Esse era o compromisso de João Batista, meu irmão, minha irmã, o compromisso de Simão, de André, de Pedro. Esse é o nosso compromisso, meu e seu também. Em segundo lugar, decorrente dessa primeira lição, né, eu já até falei aqui, só vou me repetir, né, gente, testemunhar de Jesus é simples. Testemunhar de Jesus é simples. Né? Vamos recapitular. Jesus está andando na praia, alguém olha e fala: esse é o Cordeiro de Deus. Ó, vocês dois, estão vendo? Ele é o Cordeiro de Deus, segue ele. Vamos seguir ele. E aí, como é que é? Como é que não é? O que o senhor ensina? O que o senhor não ensina? Achamos o Messias. Achamos o Messias, você tem que ver ele. Gente, qual é o mistério nisso? Qual é o mistério nisso? Não tem mistério. Pensa comigo uma coisa, eu dei o exemplo da praia aqui agora. Né? Você vai num restaurante legal, come uma comida maneira. Você faz uma viagem que te fez bem. Você lê um livro, não é, que transformou você. Você assiste um filme. Não é? Eu sou apaixonado por filmes. Quando eu vejo um filme, eu já vou indicando para todo mundo. Você não faz isso? Vai naquele restaurante, come aquela comida, vai naquele lugar, ouve aquela música, lê aquele livro. E aí eu pergunto, todo mundo que faz isso é crítico literário? Né? Escreve lá no Globo, o bonequinho viu? Né? Tem formação acadêmica nessas áreas? Mas você não faz isso? Se você tiver a oportunidade de estudar academicamente teologia, isso é extraordinário. Mas nem todo mundo vai ter a oportunidade, a possibilidade, o tempo, a gente sabe disso. Mas proclamar o evangelho, meu irmão, minha irmã, é desejar ardentemente que outras pessoas tenham a mesma experiência que você teve. Que outras pessoas provem o que você provou. Que outras pessoas, no seu momento de angústia, de desespero, fechem os seus olhos e tenham a mesma esperança que você tem de que Deus está ouvindo. Isso é proclamar o evangelho. E não há muita ciência nisso. É que às vezes a gente se perde em tantos meios e nos esquecemos do fim. A igreja está fazendo 9 anos. O evangelho começou a ser pregado nesse lugar agora.
com os recursos que ela tem hoje? Sim ou não? Os recursos abençoam, não abençoam? Mas só podia pregar com eles? Daqui a pouco vai melhorar mais. Mais ainda, estava conversando com o reverendo Ricardo, muitos sonhos, muitos planos, muita oração. Louvado seja Deus. Mas são meios. São meios. Então, se você perceber de alguma maneira na sua vida, né, alguma dificuldade, busque ajuda. Amanhã eu vou falar com os adolescentes da nossa igreja, a gente tem um encontro todo domingo, numa devocional. Amanhã eu vou falar com eles sobre timidez. Timidez. Você lembra do Jeremias falando, Senhor, eu não passo de um menino. Você lembra do Moisés falando, eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Isso não é exclusividade nossa, os homens e mulheres de Deus do passado passaram por isso também, mas enfrentaram isso. Veja, depois você consulta na sua casa, o primeiro capítulo da primeira carta de João, no capítulo 1, o João fala isso. Ele fala da experiência que ele teve, que ele quer comunicar aos outros também. Finalmente, para a gente terminar, não tem como ler esse texto e passar por isso, e não dizer isso. A terceira lição desse texto aqui para a gente, que eu destaco nessa noite, é que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que arranca a escravidão ao pecado da nossa vida. Mesmo após a gente conhecer Jesus, a gente continua lidando com as nossas fraquezas, com as nossas dificuldades, com a nossa ansiedade, com o nosso medo, com os nossos maus hábitos. É fato isso. Mas nós agora não somos mais escravos. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. E hoje o Espírito Santo de Deus habita em nós, com o seu fruto, fazendo com que nós sejamos nova criatura, ou seja, há uma nova maneira da gente se comunicar, há uma nova maneira da gente se relacionar, há uma nova maneira de nós amarmos uns aos outros. Que essa, meu irmão, seja a minha experiência, a sua experiência na comunicação do Evangelho. Que a gente use todas as tecnologias disponíveis para a gente fazer isso, mas que nada suplante, retire de nós a confiança na ação do Espírito Santo de Deus para proclamarmos o Evangelho. Primeiro, para o nosso próprio coração, pregar para a gente mesmo, lembrar para a gente mesmo a esperança em Cristo que Ele nos deu, porque muitas vezes o nosso coração fica pesado. Mas não apenas isso, para que através de nós também, todo aquele que nos pedir, nós sejamos capazes de dar, na força do Senhor, a razão da nossa fé. Que essa seja uma experiência minha, sua, da Igreja Presbiteriana de Vila Norma, hoje e até aquele dia que o Senhor nos buscar. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe, viu? Amém, irmãos. Quero agradecer mais uma vez ao nosso amigo, irmão, reverendo Stallone. Quero passar aqui uma lembrança aqui da nossa igreja, tá? Pelo seu carinho, por estar aqui conosco, por essa doçura de palavra, doçura no sentido daquilo que é bom de ouvir, mas ao mesmo tempo essa doçura de palavra, meus irmãos, é uma espada que rasga as nossas entranhas. Eu espero que você tenha compreendido em Cristo aquilo que você ouviu aqui. E permita-me, tá, meu irmão, dizer o seguinte, que eu fiquei ali ouvindo e algumas palavras dessa mensagem ficaram ricocheteando a minha consciência, né? Ficaram ecoando na minha alma. Comunicação é tudo, meus irmãos, principalmente na nossa relação com Deus. E tem muito crente nessa comunicação, porque Deus ele fala conosco através da sua palavra e ouve as nossas orações e pedido através daquilo que nós colocamos diante dele, através da própria oração.
E tem muito crente que não ora e que não lê a Bíblia, conforme nosso irmão colocou aqui. Então tem alguma coisa errada, às vezes, na nossa comunicação. E aí a impressão que eu tenho, meus irmãos, como pastor, como crente, é que tem crente andando em círculo, 10, 15, 20, 50 anos, porque ainda não compreendeu o Evangelho. Essa mensagem é muito forte na minha vida, meus irmãos. Esse é um dos meus textos preferidos, o chamado desses discípulos, né, desses 4 homens pescadores. E conforme o nosso irmão colocou aqui, hoje, para chamarmos as pessoas para o Evangelho, temos que apresentar vantagens, né? Temos que dizer, olha, lá é um clube que tem algumas propostas de entretenimento para você. Jesus não fez isso. Talvez Jesus ele já te chamou há muito tempo para essa grande obra. Mas só que essa comunicação que ainda não está clara para você, talvez por causa disso você não tenha se engajado nesse ministério com Cristo. E nós vamos orar, meus irmãos, agradecidos a Deus por essa palavra de despertamento, de misericórdia de Deus para com a nossa vida. E muito bom ouvir aqui que Deus ele chama pessoas ordinárias, não aquele ordinário no sentido pejorativo, mas ordinário no sentido comum. Eu e vocês, pessoas sem habilidades, pecadores. E eu já disse a vocês que se nós fôssemos os recursos humanos, né, nos dias de Cristo, certamente para o ministério dos 12 nós chamaríamos pessoas totalmente diferentes daqueles a qual Cristo chamou. Mas Cristo chamou eu e você também. E nos chamou, meus irmãos, para uma grande obra, que requer de nós compromisso, desprendimento, zelo, fidelidade ao Senhor. E eu vou sair daqui, meus irmãos, nessa noite pensando nessas coisas. Comprometimento com Cristo. Sairei daqui, meus irmãos, pensando no amor que nós devemos ter pelo Evangelho. Sairei daqui, meus irmãos, desejoso e reconhecendo que ainda que eu procure fazer muitas coisas, é pouco diante daquilo que o nosso Deus merece, como toda a sua honra e glória. Então eu quero lhe convidar para se colocar de pé, e eu quero pedir que o nosso irmão reverendo Diego Stallone ore por nós, pela nossa igreja, pelo nosso conselho, pela nossa liderança aqui, e logo após também esteja impetrando a bênção. Depois que o nosso irmão orar e impetrar a bênção, nós vamos descer, eu não sei nem como é que eu vou fazer isso aqui, de forma organizada, mas eu vou tentar estabelecer aqui um protocolo devagar. Nós vamos, de repente, descer aqui pela escada. Eu acho que não está chovendo não. Está chovendo aí, Zé? Não, né? Então a gente desce aqui pelas escadas, nós vamos pegar ali um bolo e um refrigerante já numa porção individual, e aí a gente sobe aqui pela rampa. Se você... Está interditada a rampa? Está escorregando? Obrigado, meu irmão. Então a gente vai subir pela escada de novo, e aí a gente vai ter que fazer com cuidado aí. Se você for comer o bolo e tomar o seu refrigerante aqui, vá para o cantinho, retire a sua máscara, não fique conversando diretamente ali com o seu irmão, enquanto você come o bolo e toma o refrigerante. Agora, se você for levar para casa, aí sem nenhum problema, já está numa porção individual para você poder ir até a sua casa e assim participar também desse momento de comunhão. Meus irmãos, que Deus assim vos abençoe. Mais uma vez os nossos irmãos visitantes, que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pela presença de vocês aqui nessa noite. A nossa igreja, né, que atendeu esse convite do Senhor para estar aqui, que Deus também abençoe a sua vida, continue abençoando a sua vida. Para aqueles que já estão aqui, eu já tenho dito isso desde o início, e aqueles que chegaram aqui, vou usar essa expressão, tá? Ontem, todos vocês são importantes para a Igreja Presbiteriana de Vila Nova e, em primeiro lugar, para Deus, e você também faz parte dessa história. Então, que Deus assim abençoe a sua vida e que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós nessa noite. Feche seus olhos, meu irmão, minha irmã, vamos orar? Senhor, que alegria estarmos aqui nessa noite. Como é bom, Pai, nos reunirmos em torno da Tua Palavra, cantarmos, abrirmos a nossa boca em louvor, abrirmos o nosso coração em oração, Pai, colocando diante de Ti aquilo que temos até partilhado com nossos irmãos, com nossas irmãs e outras coisas que só o Senhor mesmo sabe, Pai. Coisas que têm apertado o nosso coração de alguma maneira,
tantos motivos de gratidão, Pai, que deixamos diante dos Teus pés, reconhecendo, Pai, que só podemos desfrutá-los, Deus, pela Tua maravilhosa graça. Obrigado, Pai, por nos enviar uma vez mais, apenas pela Tua misericórdia, a Tua santa palavra, Senhor. A Tua palavra que nos ajuda a olhar para trás e a perceber o relacionamento dos Teus filhos, das Tuas filhas contigo, eles que nos precederam e deixaram registrados, iluminados pelo Teu Espírito, a experiência deles contigo, Pai. A Tua ação na vida deles, Senhor, que nós lembramos aqui, gente comum, gente ordinária, gente, Pai, que não tinha nada de especial, mas que o Senhor, Deus, a partir do Teu chamado, Pai, e da capacitação do Teu Espírito, transformou, Senhor. Através da Tua palavra, fez novas todas as coisas na vida delas, Pai. E é bem verdade, Senhor, que a partir desse encontro, não é que deu tudo certo. Na verdade, muitos deles sofreram e sofreram muito exatamente por permanecerem fiéis ao Senhor, Pai. E o testemunho deles, Deus, a fidelidade deles, a despeito das fraquezas deles, ainda hoje alimenta o nosso coração, Pai. Senhor, que seja assim na vida desta igreja. 9 anos completados nesse período, Pai. Como falamos agora há pouco, a gente olha para trás e vê tanta luta, tanta dificuldade. Certamente houve momentos em que os nossos irmãos pensaram em desistir, não tem jeito, não tem como, não tem caminho. E hoje, Senhor, nós vemos o milagre, Pai, que é estarmos aqui reunidos. E isso, Senhor, enche o nosso coração de esperança, Pai. Esperança que neste lugar continue sendo pregado o Teu Evangelho, Senhor. Que a Tua palavra santa, inerrante, capaz de discernir, Senhor, os nossos espíritos, continue sendo emanada desse púlpito e que vidas sejam tocadas, Pai. Famílias sejam transformadas, Senhor. E que a partir deste anúncio, cada vez mais, o Teu povo faça a diferença neste lugar, Deus. É assim, Senhor, que ao longo da história, Tu tens transformado, Senhor, cidades, países, Senhor. O mundo hoje é diferente pela ação do Evangelho, Pai. A nossa esperança e a nossa oração nesta hora, Deus, é que seja assim no mundo que a gente vive, no nosso Brasil tão sofrido, Pai, no Rio de Janeiro, aqui, Senhor, em São João de Meriti, em Vila Norma, no meu coração, Pai. No coração de cada filho Teu, de cada filha Tua, ao alcance da Tua palavra e da transformação do Teu Espírito. Que seja assim, Senhor, por aquele que na cruz se entregou para que nós tivéssemos nova vida. Em nome dele nós oramos, Pai. Amém, Senhor. Vamos receber a bênção do Senhor? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com você, meu irmão, minha irmã aqui presente, com toda a igreja do Senhor ao redor da terra, hoje e sempre. Amém.
Meus irmãos, já vamos descer e estaremos lá embaixo.